Olá, gente linda! Nosso primeiro podcast faz sentido. E hoje eu quero apresentar a minha parceira de podcast, que vai caminhar aí, vamos caminhar juntas nesse projeto. Ela tá comigo, e ela é uma mulher incrível, mãe da Alice e da Lara. Ela é esposa, ela é uma empreendedora extraordinária, no qual eu tenho muito orgulho. Ela é diretora e professora do Instituto de Parapsicologia e Hipnoterapia do Método Grisa, no qual eu fui aluna. Ela é parapsicóloga nos melhores e maiores momentos da vida dela. Juliana Paiva! Ê, bonitona! É um prazer estar aqui contigo. Eu já coloquei lá no teu Instagram o prazer que a parapsicologia nos proporcionou, né? Que seria o universo estaria perdendo se a gente não se reencontrasse, né? A Luana é minha prima. Minha parceira agora nesse novo projeto. Em 2022, nós nos reencontramos, né? A vida tinha feito a gente, cada um seguir seu caminho. E em 2022, através do esposo dela, o Cleidinho. Verdade. Ele que me ligou e queria matricular a Luana no curso de pós-graduação em parapsicologia clínica. Então, e a gente acabou se reencontrando, nossos filhos se reencontraram, a nossa vida que se cruzou e hoje a gente está aqui juntas. E é com muito prazer eu estar aqui. Bacana. Minha parceira nesse novo projeto, como eu falei, é minha prima, que eu tenho muito orgulho, muita admiração, foi uma excelente aluna, elogiadíssima no trabalho de conclusão do curso. Ela é mãe do Pedro Henrique e da Helena, ela é esposa do Cleidinho. Ela é empreendedora, administradora, ama pessoas incondicionalmente. E é na parapsicologia clínica que ela encontrou o seu coração pulsar. É a Luana Gesser. Toca aí, parceira. É um prazer tocar esse projeto contigo, né? Eu não consegui pensar em outra pessoa para fazer isso. De puxar para isso, puxar a tua história com a parapsicologia de tantos anos, né, Juliana? E tu apresentou esse novo mundo para mim e acabou modificando total a minha vida. Como mulher, como mãe, como esposa, como empresária, como... Enfim, né? Eu tenho 3 empresas e o meu coração não bate tão forte por elas quanto pela parapsicologia. Tanto que tudo tá direcionando para isso. E tu és uma pessoa incrível que acaba pegando a gente na mão mesmo, dizendo, vamos, vai dar certo. E eu com essas minhas ideias muito doidas, né? Muito pensando em coisas diferentes. Então, eu não consegui pensar em outra pessoa para estar caminhando contigo. E a Luana é bem desafiadora, porque um dos meus grandes desafios da vida é falar na frente da câmera. Estamos aqui, ó, bonitona. Olha lá que linda. O Flávio sofre para me filmar no instituto. Mas eu tô aqui, firme e forte, vou conseguir. E linda ainda, né? Ô, Ju, posso começar? Pode. Primeiro falando do faz sentido, né? O porquê faz sentido para a psicologia. Até pessoal nos sigam nas nossas redes sociais, né? Para até ter mais informações. O faz sentido veio da nossa ideia de o que faz sentido, né? A parapsicologia é exatamente isso. A gente trabalha com reprogramação mental. E identificar lá quais são as programações bem atrapalhadas das pessoas que no decorrer, vocês vão ver, depois vai estar a professora Arlete com a gente também, falando sobre isso na infância e na adolescência. E o faz sentido veio para reforçar o que faz sentido para cada um, né? A parapsicologia ainda é uma profissão que traz muita curiosidade das pessoas, né? Provavelmente no teu consultório acontece, né, muito isso. As pessoas acabam perguntando para mim também, mas a parapsicologia, o que é? Mas isso não é coisa espiritual, não é, né? Então, eu vou perguntar para ti, que já tá desde quantos anos a parapsicologia, Juliana? 2023. Não, Juliana, vamos falar a verdade. Tu estás com o professor Pedro Antônio Grisa desde quantos anos? Desde meus 18 anos. Vamos fazer as contas, não? Não vamos fazer Não precisa. Então, diz aí para as pessoas, resumidamente, o que é a parapsicologia? Resumidamente, como eu explico sempre para meus clientes,
primeira pergunta que a gente fez, como a gente é parapsicólogo clínico e hipnoterapeuta, então muita gente já liga pra gente, quer marcar consulta, quer fazer hipnose. Hipnose. Hipnose é uma técnica que a gente utiliza como parapsicólogo clínico para acessar os traumas. Mas a parapsicologia é a ciência que estuda o ser humano. E como vai estudar esse ser humano? Eu costumo falar de dentro para fora. Então, assim, a gente vai acessar os traumas e os bloqueios, entender por que de uma ansiedade, por que de um bloqueio com a câmera, por que de um medo com o gato, por que de o que eu atraio para minha vida, seja um marido, seja um amigo, por que sempre eu estou atraindo a mesma situação para minha vida. Então, isso é a parapsicologia. Nós somos parapsicólogos, você falou do Dr. Pedro Grisa, né? É a parapsicologia científica independente, o método Grisa, o sistema Grisa, que é fruto das pesquisas do Dr. Pedro Antônio Grisa. É que existem vários institutos de parapsicologia, né? Eu e a Juliana somos formadas pelo Instituto de Parapsicologia pelo método Grisa, que quem desenvolveu foi o Dr. Pedro Antônio Grisa, que é totalmente independente e fantástico em todas as áreas da vida da pessoa, porque essa separação de formação de personalidade, tudo que ele criou é uma coisa que quando a gente vai conversar com os nossos pacientes, não tem um que diga, meu Deus, como faz sentido, né? Parece uma bruxaria. Isso aí. Tem gente que fala, mas como você sabe tudo? Quando a gente analisa uma tabela familiar, que a gente vai trazer esse conteúdo, né, Luana? Nos próximos... Os próximos programas. Os próximos programas, a pessoa fala, a gente analisa a tua posição na tabela familiar, é o segundo filho homem. Isso não tem nada a ver com constelação sistêmica, constelação familiar, tá, gente? É uma outra... Depende do sexo que a criança foi esperada. Então, tem algumas características e a pessoa olha pra gente assim, mas como que tu sabe disso? Como? E ali tu já hipnotiza também o teu cliente. Exatamente. A hipnose já vem daí, todo mundo acha que a hipnose é aquela coisa 1, 2, 3 que a gente vê em filme, em novela, né? E gera muito medo também, né, Ju? Ai, mas eu tenho medo de fazer hipnose, porque eu tenho medo de a pessoa me controlar. Esquece, deleta. O método Grisa não trabalha dessa forma. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem querendo marcar uma consulta e como a gente se intitula, né, nas redes sociais, parapsicólogo clínico e hipnoterapeuta, a pessoa, mas meu medo é fazer hipnose. Eu disse, mas hipnose, eu sou hipnoterapeuta, eu faço hipnose, mas não quer dizer que eu vou fazer uma hipnose com você, né? É porque eu acho que tem aquela hipnose de palco, que acaba... as pessoas sugestionam que, no geral, é dessa forma, Às vezes, as compreensões conscientes ali, onde uma conversação, onde você vai compreender você e os demais da tua família, pronto, já resolve. Já é uma hipnose, né? E já é uma hipnose. A partir do momento... Não é uma hipnose, ali é uma Tu desipnotiza o teu cliente, porque ele tá hipnotizado, às vezes, com uma mãe... que, eu não me dou bem com a minha mãe não me amou, a minha mãe nunca me deu carinho. E quando tu começa a conversar sobre a linguagem do amor, por exemplo, Exatamente. que são 5 tipos de linguagem, e a pessoa começa a entender o porquê que a mãe era assim, a bagagem que a mãe também trouxe, né? As programações também que a mãe tinha. Então, a pessoa já deshipnotiza com a mãe e daí acaba falando assim, nossa, minha mãe mudou. Não foi a mãe que mudou, foi ele que mudou o modo de ver a mãe, né? Quando a gente fala muito de programação também, né, Luana? A gente precisa entender quais são as funções da mente, pra gente entender onde que estão essas programações atrapalhadas e as nossas programações, não só as atrapalhadas, mas as nossas programações boas, onde que elas ficam instaladas, né? Nossas emoções. Que são as funções que o Dr. Pedro sempre trazia, que é o consciente e o subconsciente. Né, que nós somos um e funcionamos como dois, né? E que o nosso subconsciente, ele como é que ele dizia que era uma besta desembestada? Besta desembestada. Então, o consciente, tudo que a gente utiliza estando em estado consciente mesmo, né? É o que nos faz pensar, agir de forma racional. E o subconsciente é aquele que ajuda ali, né? Senão também, imagina, a gente trazer tudo para consciência, a gente ia ficar doido, né? E muitas vezes, e na grande maioria das vezes, o subconsciente, ele nos trai, né? Porque ele não diferencia verdade de ilusão, então, às vezes, uma coisinha desse tamanho, ele faz uma coisa desse tamanho, né? Um exemplo bem clássico disso, eu tenho uma cliente de parapsicologia no consultório, que ela não mergulhava em rio e não atravessava a ponte, porque atrás da casa da avó dela...
ela caiu da ponte no rio e se afogou com 2 anos de idade. E ela voltou lá nesse local, né? E o rio não era um rio, era um córrego. E a ponte não era uma ponte, era uma tábua atravessando o córrego. Mas o subconsciente, por instinto de sobrevivência, gravou aquilo como uma coisa gigantesca por instinto, né? Então, quando a gente consegue e a gente aprende a diferenciar isso, a gente acaba se libertando de muitas coisas, né, Ju? Sim. Eu sempre trago para meus clientes. Quando eu explico consciente e subconsciente, às vezes eu olho assim pra cara e a linguagem tá assim, eu não entendi direito. Não fez sentido. Não fez sentido. Eu falo assim, você nunca falou uma coisa que depois, pra que eu fui falar isso? Verdade. Sim. Se tivesse pensado, trazido pro consciente, que é a nossa função racional, aquela que pensa, não teria falado. Isso. Então, esse instinto, esse impulso é do subconsciente. Então, ali faz, por exemplo, barata. Quantas pessoas vêm e têm pânico de barata? Faz sentido? Não. Ter medo de um trocinho desse tamanho, ter pânico? Não faz sentido. Então, a gente tem que entender o que essa barata está representando, né? O símbolo é a barata, mas o que tem por trás dessa barata? Porque olha o nosso tamanho, né? E a barata é pequenininha. E a baratinha, a gente dá uma pisada na barata, a barata se foi. Então, nesse exemplo da Ju, é que entra bem a questão que a gente fala da hipnose, né? Porque não faz sentido nenhum a pessoa ter medo de barata, né? Ah, tem nojo e tal, né? Ah, mas tenho medo de sentir o medo, né? Da barata voar, da barata, enfim. E muitas vezes, conscientemente, a pessoa nem sabe por que ela tem medo. E aí, lá no hipnose, descobre-se o porquê que aquela barata causa tanto pânico. E às vezes nem é a barata, né, Juliana? Não é a barata. Geralmente não é a barata. Às vezes nem é a barata, não é, né? Ou qualquer coisa que voou e representou, ou a questão do nojo, ou enfim. Então, aí entra a hipnose como uma ferramenta fantástica, né? Mas não significa que essa reprogramação vai acontecer 100% das vezes com a hipnose, né? E até uma questão que... A gente tá falando da barata, né? Mas tem, por exemplo... Tem gente que finaliza um casamento e fica 2 anos num luto, 3 anos num luto. Então, o que esse homem representou? Quem esse homem está representando na vida dessa mulher? Eu tive no consultório já em casos que a pessoa me procura, eu tô 1 ano e meio num luto. Não é normal. Por que esse luto? E quando a gente vai... Esse caso específico, eu fiz uma hipnose. Ela foi no momento da concepção dela... aonde o pai, não é que o pai rejeitou ela, o pai rejeitou a situação. O pai estava em ascensão no emprego e disse para a mãe, eu não quero. Que a mãe disse, hoje eu engravidei. E o pai disse, eu não quero. Aquela frase marcou tanto, não aquele bebê, mas o que a mãe passou. Porque a gente precisa compreender que naquele momento, aquele bebezinho é um ser só com a mãe. A mãe ficou com tanto medo desse pai rejeitar a filha, que passou isso para a filha. Então, hoje, quando o marido abandona ela, sai de casa, não é o marido. É só um gatilho. É aquele bebezinho ainda sofrendo. É aquele bebezinho indefeso lá no útero da mãe. E de que provavelmente a mãe ficou com medo de ser abandonada, medo de dar desgosto para esse marido, né? E muitas vezes as pessoas acabam duvidando, né, Ju? Ah, mas lá na vida intrauterina, né? São 2 situações. Cientificamente, é comprovado que da 7ª à 13ª semana de gestação, a mulher determina o tipo de paladar que o bebê vai ter. Se ele vai gostar mais de doce ou salgado. A papila degustativa, ela é formada da 7ª à 13ª semana de gestação. Então, eu, né, do meu primeiro filho, consumi muita fruta. O paladar do Pedro é incrível. A Helena, eu tive desejo de McDonald's a gravidez inteira. Eu comi McDonald's praticamente todos os dias. A alimentação dela é péssima. Então, eu já programei isso na gestação. E foi com 7 semanas, a 13ª semana. Então, para quem não acredita que da vida intrauterina a gente reprograma muito, a gente programa e reprograma muitas coisas. Programa, né? Reprograma, a gente reprograma depois. É absurdo o que a gente pode fazer. E aí é que tá a diferença entre a psicologia e a parapsicologia. A psicologia, ela te ajuda a lidar com o sentimento que tu tem, e isso é importantíssimo, porque muitas pessoas não sabem lidar com os próprios sentimentos. A parapsicologia, ela vai lá
na vida intrauterina, desde a vida intrauterina, quando não se tem resposta consciente, né? É aí que o parapsicólogo entra, em fazer ou a hipnose, ou essa conversação, essas programações conscientes, de buscar o porquê que a pessoa chegou neste lugar que ela está e isso a incomoda, né? Então, ao meu ver, bem essa é a diferença. Para quem tem dúvida de qual é a diferença da parapsicologia e a psicologia, né? São duas ferramentas, duas profissões lindas. A diferença é que a parapsicologia vai lá, consegue ir lá na vida intrauterina e ver o que essa mãe programou. Né, Ju? Quando o cliente chega no nosso consultório, eu falo que o parapsicólogo é um pesquisador, é um cientista. Porque quando a mãe ainda tá viva, né? Ali já começa a compreensão, ali já começa a harmonização daquele ser humano. Porque porque tem que perguntar muita coisa pra mãe, né? Tem que perguntar pra mãe. Então, eu sempre faço o meu cliente... Se a tua mãe... mas eu não gosto de perguntar. Mas tenta. Faz um café e chama a tua mãe. Ali já vai fazendo essa harmonização. E saem coisas... Porque ali é a maior compreensão que o cliente vai ter. Quando a mãe diz, lá atrás, eu não te queria... Porque eu fiquei com tanto medo. Mas graças a Deus tu tá aqui na minha frente agora. Olha o presentão que tu é na minha vida. E a maioria das mães fazem isso. Porque não faz mais sentido. A mãe não tem mais aquele medo de perder, afinal, tudo deu certo. Deu tudo certo. A pessoa tá ali adulta já, né? Então, pro método Grisa, pro sistema Grisa, a formação de personalidade inicia lá na vida intrauterina. Por quê? Porque a mãe é um ser só com esse bebê que tá aqui dentro. Então, ali já começa a formar. E uma agravante. Essa mãe tem uma história de vida já. Essa mãe tem um consciente. Essa mãe consegue raciocinar melhor. Esse bebezinho não. Então, naquele caso onde eu contei que o pai não queria a mãe, lá na hora da concepçãozinha do bebê, a mãe sabia conscientemente que o pai ia gostar, porque ele já tinha outra filha. Sabiam que o pai ia amar aquela filha quando nascer, mas aquele bebê só recebeu. Ele não me quer. Aquela carga de... Aquela carga pesadíssima. Né? Então, a gente consegue observar várias coisas, né, Luana? Por exemplo, o tamanho da criança ao nascer. Aqui estou uma criança grande. eu pensei em ti mesmo. Né? Aqui estou uma criança grande. Pensa, quando a minha mãe engravidou de mim, os meus pais se relacionaram, ela engravidou e casaram porque ela estava grávida. Então, tipo, aquela história comum de muitas famílias, né? E a minha mãe, com aquele medo absurdo, né? Porque sabia da condição do casamento, que não tinha sido um amor, né? Não vamos casar porque nós estamos apaixonados. Não, eu tava grávida, tem que casar agora. Todo aquele medo de não dar conta, de não ser capaz, por conta das programações dela, né? Lembrando que ela foi uma filha adotiva, né? Então, como é que nasce esse bebê? Ele nasce muito grande. Por quê, Juliana? Por que esse bebê nasce grande? Porque a mãe tem medo de perder, então tem que nascer grande. Qual é o sinônimo de a criança tá forte, tá grande, tá saudável? Exatamente. Vai sobreviver. Isso também é bem comum quando a mãe teve uma gestação, um aborto anterior. Então teve aquele aborto, tem a insegurança de perder esse bebê. Então, o que acontece? Esse bebê vem enorme, forte, mexe bastante na barriga. E até para não dar trabalho também. Para não dar trabalho também. E ao contrário também acontece, né, Ju? Quando o bebê nasce muito magrinho, muito pequenininho, ou nasce antes do tempo. E aí, quais são as programações da mãe? Às vezes a mãe tem medo do parto. Quando o bebê nasce muito pequenininho, a mãe também tem medo do parto por programações atrapalhadas que ela traz. Que às vezes a mãe dela sofreu... Quantas mães a gente, às vezes, nem sofreu tanto, mas ao falar... Nossa, essa daí quase me matou quando nasceu. Pronto. Daí, então, eu tenho aquele medo de... Tem um livro do professor, do Pedro Grisa, que ele fala o seguinte, né? Que naquela roda de amigos ali, de amigas da mãe, né? Sempre tem aquela conversa para saber quem sofreu mais no parto. É como se fosse uma competição. Tu lembra dessa partezinha do livro? Como se fosse uma competição para saber quem sofreu mais ali, como um troféu da melhor mãe, né? Então, é o diploma de sofrimento. É o diploma de sofrimento, né? Quando é que a gente reforça isso? Quando a gente vai fazer a anamnese, na primeira consulta ali, que nós precisamos de algumas informações do momento do parto ali, da concepção, do momento do parto, que o cliente diz, não, mas a minha mãe disse que foi tudo bem o parto. Nunca é tudo bem, gente. Desculpa, colocar uma criança no mundo não é uma coisa muito fácil, assim, né? Todo mundo tem as suas entraves, todo mundo tem
uma questão na hora do parto, né? Então, quando a gente diz, não, mas o seguinte, vamos selecionar aqui umas perguntas, tu faz pra tua mãe, pergunta como é que foi, como é que ela se sentiu, e às vezes uma informação pequena aqui pra gente vai fazer muito sentido para entender as tuas programações. E esse cliente para na frente da mãe e pergunta, mãe, como é que foi o parto? Não, foi tudo bem. Não, mãe, como é que foi? Tu entrou no hospital, tu tava sozinha, tu tava acompanhada, tinha outras mulheres, não tinha, como é que foi? E aí começa realmente a entrevista desse filho para essa mãe e saber como é que foi esse momento do parto, é aquilo que tu falou. Ali já é uma virada de chave para ambos, né? Essa mãe verbalizou a vida inteira uma coisa e nessa entrevista ela acaba largando ali as armas, né? De que eu sou muito forte, de que deu tudo certo. E principalmente quando o cliente fala, eu tô fazendo terapia. Isso aí. Então, eu tô fazendo terapia, ela já entende, eu posso falar que o terapeuta vai ajudar. Então, ali a mãe já desarma, né? Então, ali a primeira também é uma prova de amor da mãe. Com certeza. Esconder isso. Eu falo pro cliente, por que ela nunca me falou? Porque é prova de amor. Ela achava que tu ia sofrer se soubesse. E sofria, né? É que o primeiro objetivo de vida daquele bebezinho é nascer. Né? Então, o que o bebê, aquele bebê, o que a gente espera ao nascer? Festa, tudo em harmonia, tudo em paz, e às vezes não é bem assim. Ou às vezes a percepção, geralmente é a percepção do bebê que não foi bem assim. Às vezes a gente vai fazer ali uma hipnose, a mãe diz, não, tá tudo bem, foi tudo tranquilo, foi tudo maravilhoso. Quando vai fazer uma hipnose, dá alguns probleminhas ali na hora, o pai precisa sair para buscar, por exemplo, a mala, como já aconteceu. Foram para a maternidade, a mãe achou que não seria aquele momento. Quando chega já tá de 9 dedos de dilatação. Vai nascer. Não tem outro jeito. E o pai não tá ali. O pai tem que correr em casa para pegar a mala. Nesse meio tempo, a criança nasceu. O que acontece com essa criança? Ela não consegue até hoje sair de perto desse pai. Então, em terapia, essa cliente conseguiu comprar um apartamento e vai fazer esse desmame do pai agora. Por quê? Porque ela compreendeu que o pai saiu dali, não foi para abandonar ela e a mãe. A mãe se sentiu abandonada, sozinha, com toda a razão, né? Uma mãe, naquele momento, também precisa ser acolhida. E ela ficou sozinha na maternidade. Então, quando ela nasce, ela esperava festa, flores e foguetes. E tava só ela e a mãe com muito medo. Muito, muito sozinha, se sentindo sozinha. Assim, o pai era um casal que se dava muito bem. E provavelmente a culpa, né? Por que eu mandei ele sair daqui? Por que eu mandei ele sair daqui? E daí, ela... então, essa menina nasce e agora... Ela está fazendo esse desmame com mais de 30 anos ali, que consegue sair de perto do pai. Ela não conseguia entender. Por que ela não saía? Ela tem filho, tudo, mas mora na casa dos pais. Né? Então, o que registra nesse subconsciente? Se afastar do pai ameaça a sobrevivência dela. Então, hoje, esse foi um caso que eu peguei também no consultório. E a parte incrível, né? É que a gente reprograma isso nessa pessoa e reverbera isso pros filhos dela. Sim, né? Pros filhos, pros pais, porque eles estão muito em harmonia, a família inteira. Porque, querendo ou não, cria uma barreira entre ela e o pai e eles não conseguem entender. Só que mentalmente a gente se comunica o tempo inteiro. Né? Telepaticamente a gente está se comunicando o tempo inteiro. Comunicação telepática e o elo mental, né? E o elo mental. Ela era a segunda filha do casal. É que hoje a gente trouxe as programações de vida intrauterina, mas tem inúmeros assuntos a serem abordados, né, Ju? Que a gente vai trazer nos próximos. E que a tabela familiar, com certeza, é o que a gente vai trazer. Eu amo a tabela familiar e adoro os tipos de personalidade que o Grisa trazia. Eu acho que isso foi... É um raio-x, né? É uma escola de personalidade que o Grisa foi muito sábio em trazer isso pra gente. E eu tenho muito orgulho de ser parapsicóloga e poder harmonizar tanta gente só em tu fazer uma conversa. É, isso aí. Eu conversando com uma pessoa, eu não consigo engravidar. Isso... Por que tu não consegue engravidar? Não tem um problema físico. Entrei na fila para adoção. Quando você vai conversar e começa... Não, mas como é que foi teu processo de gestação? Foi bem complicado. O médico pediu pro meu pai, escolhe ou a mãe ou ela. Ou a bebê. E o pai escolhe as duas. Mas registra ali. Filho o quê? O problema. Filho ameaça a sobrevivência da mãe. Como é que ela vai ter um filho hoje? A sobrevivência dela vai estar ameaçada. Quando a pessoa compreende isso e faz sentido,
fez muito sentido na hora, assim, ela chegou a se emocionar e E o subconsciente registrou isso, né? registrou. Todas as emoções que a gente tem, desde a hora da nossa concepção, todas as emoções são registradas. Para registrar uma programação no subconsciente, precisa ter emoção. E imagina a emoção dessa criança ao ouvir o medo dessa criança dentro da barriga. Ameaça totalmente a sobrevivência dela, da mãe. Então, registro que filho é problema. Com certeza. Filho mata. Não tem como. Eu não posso engravidar porque vai ameaçar a minha sobrevivência. Com certeza. E assim, nós estamos falando da vida intrauterina, né? Mas tem naquela parte da segunda infância ali, com 1 ano, 2 anos, né? Eu sempre digo, eu sou uma mãe totalmente leoa, né? Tudo aqui, ó, debaixo de mim. E... Pelas programações também. E aquela história de que, deixa a criança no berço chorando ali com 15 dias de vida e que ela vai se autorregular sozinha e ela vai entender que tá tudo bem, ela não tá com fome, não tá com cocô, deixa ela chorando. Eu entendo que isso depois, mais tarde, também tem inúmeras consequências. Mas isso pra mim faz sentido, né? Pra Juliana pode ser que não faça, pra outras mães pode ser que não faça. É que eu sou uma mãe que eu crio muito as minhas filhas pro mundo, claro, com muito carinho, muito amor, dou atenção, tô sempre junto com elas, mas eu crio muito elas pro mundo, né? E eu fui criada assim. Sim. E não foi por falta de amor. Eu lembro que a minha mãe falava assim pra mim: tu pode tudo. Tu é bonita, tu é inteligente. Olha a programação, olha a repetição. Tu ouvi isso uma vida inteira. Tu é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Tu é inteligente, tu é bonita, tu vai poder tudo o que tu quer na vida. Olha a repetição, olha como a minha mãe me programou. Na época, quando eu era criança, eu falava assim, não, sabe, aquilo não me fazia sentido. Pra que ela tá falando dessa forma? Eu era tão magrela, nem me sentia bonita. E ela falava disso, assim, eu lembro que ela falava isso na fase que eu tava adolescente, e eu, assim, era mão, a gente tá meio esquisita, perna maior que o corpo, e eu falava assim, nossa, eu sou linda. Mas aquilo repetiu, Quem gravou? que hoje eu sou muito segura. Por mais que eu tenha medo da câmera, mas olha aqui, eu tô de boa aqui. E ao contrário, né? Porque eu tenho a programação do quê? Meu Deus, ela não aprende nada. Uhum. Meu Deus, que feia. Ela só tem olho, joelho e cabelo. Uhum. Então, isso sempre foi... Isso vai dar problema, isso vai dar BO. Essas foram as frases que eu ouvia na minha infância, na minha adolescência, né? Uhum. E inicialmente eu era bem tímida, né? E daí como é que eu fiz pra me destacar, né? Porque é a lei do ser único. Como é que eu faço pra ser diferente? Então eu sempre fui a criativa, a desinibida, a que fala, a engraçada, a que diz, não, Juliana, vamos lá, vamos encarar a câmera, vai dar certo, né? E acabou como é que a gente se aproximou. Eu acredito que seja exatamente pra encaixar essas duas faltas, né? E a Juliana veio com a experiência, com o conteúdo, eu venho com a dinâmica. E não tem como dar errado, né? São duas programações aí que se encontraram e por comunicação telepática deu tudo certo. Comunicação telepática, porque eu tava viajando, trabalhei o final de semana inteiro, tinha 2 compromissos com as crianças. Foi telepatia só, a gente Foi tá aqui só hoje. telepatia. Mas, Luana, falando ainda do processo de nascimento, que tá quase finalizando ali, também a gente traz muitas programações também devido ao nosso nascimento. Por exemplo, quem nasce de um parto difícil, né? Como eu falei ali, o nascimento é o primeiro objetivo de vida. Imagina esse objetivo ser tão difícil, tão dificultoso. Também registra no teu subconsciente que tu vai atingir os objetivos, porém ele vai ter toda maior vitória para ser alcançada precisa antes, ralar né? muito. Então a gente percebe isso muito claramente. Quando o cliente traz para ti, olha, meu Deus, tudo na minha vida parece que é difícil. Vai lá no processo de nascimento que tá lá. A resposta tá lá. Então, assim, a vida intrauterina é muito importante. Eu trabalho demais. Às vezes alguém vem ali no consultório, uma mulher, e que meu marido tem que me esconder tudo e tá. Vai lá, vai atrás da vida intrauterina do teu marido. Ele precisou ficar escondidinho 6 meses por proteção, para que ninguém soubesse que a mãe estava grávida, por aquilo. Então, ele traz que ele precisa esconder o tempo todo. Quando tu vai falar com esse marido, quando a gente chama esse marido no consultório, ele não sabe nem dizer por que ele esconde. Porque é uma simples besteira, comprei esse copo, não vou falar. Não é uma traição, não é nada. Não é qualquer no cotidiano, né? É no cotidiano, ele precisa... Porque isso protege ele. O subconsciente, depois de programado, ele só repete. Então, a pessoa está programada a se proteger como? Se escondendo. Um prazer anunciar a nossa convidada, que veio transbordar esse projeto com sua experiência.
Ela é filha, é mãe do Alexandro, da Suzane, do Rick Torre, é vovó da Helena, é esposa para psicóloga clínica, é mentora, professora, escreveu 2 livros, o livro Evoluir e o livro Educando Sem Segredos, a respeito da mente humana e da hipnose em crianças e adolescentes, e atua como parapsicóloga e hipnoterapeuta. É a nossa amada professora Arlete Torre. Seja bem-vinda, professora. Eu que agradeço o convite, estou muito honrada de estar aqui com vocês. Ai, que bacana. A gente teve ideia desse projeto e foi a primeira pessoa que eu pensei, né? Pra atrelar e alinhar com aquilo que a gente queria, né? E gostaria, né? Então, que é falar sobre justamente essas programações que vêm resultando aí nas nossas crianças, os nossos adolescentes, e que vem sendo bem latente, né? Com tudo que a gente tá vendo. Então, fala um pouquinho pra gente ali, quais são as tuas experiências e as tuas visões disso. Eu atendo crianças e adolescentes, né? Minha maior clientela já há mais de 25 anos que me dedico a essa causa. Inicialmente não me parecia ser muito confortável trabalhar com crianças, mas à medida que eu fui me adequando a elas e que eu fui entendendo o quanto elas são importantes na vida dessa família e o quanto a terapia na infância é importante para essa vida adulta, eu entendi que eu acho que a melhor solução é a gente começar por elas, né? A gente acorta um belo caminho. Porque quando estamos adultos, as coisas ficam mais complicadas, ficam mais difíceis. E a criança é muito imaginação, então a criança se abre mais fácil, ela se propõe as tarefas mais fácil, ela acredita, né, no universo imaginativo que o adulto nem sempre está disposto a fazer isso. Então, e nós sabemos, né, que já na infância as programações de vida intrauterina elas já começam a aparecer. Então, nós temos crianças com diversas dificuldades ali, às vezes na aprendizagem, às vezes nos relacionamentos, às vezes crianças muito ansiosas e que não se sabe dizer de onde vem essa ansiedade, né? Então, quando se faz um estudo da tabela familiar dessa família, quando a gente conversa com os pais e vê verdadeiramente qual é a situação dos pais, a gente entende o sintoma da criança, porque o sintoma da criança ele está diretamente ligado à emoção dos pais. Então, se os pais não estão bem, se os pais estão com alguma dificuldade, digamos que essa criança transborda, né, nas emoções e no físico aquilo que a família está vivendo. Um reflexo, né, professora? Um reflexo. A gente vivencia em casa uma rotina, um meio de amor ou de união ou não, né? E a gente acaba percebendo que os nossos filhos... É inevitável, né? Num período ali de briga ou de divergência ou de desemprego de um pai, ou a mãe tá com algum problema, a criança acaba absorvendo. Eles são umas esponjinhas, né? Mas eu tenho uma pergunta bem curiosa para ti, que é uma profissional super dedicada às crianças. O que é mais difícil? Lidar com a criança ou com os pais? Sem dúvida nenhuma, a resposta é muito clara, os pais, né? Os pais, eles chegam com a criança no consultório, sempre trazendo a criança como a dificuldade, como o problema. A gente acolhe essa criança inicialmente e depois, devagar, né? A gente vai trazendo os pais, porque nós sabemos que a criança, ela é só o resultado, né? Dessa incoerência familiar, a gente poderia dizer assim, né? Porque, e hoje, né, nos dias que nós estamos, a gente corre muito, acho que a ansiedade dos pais está uma loucura. Os pais estão trabalhando 12 horas, né, para dar tudo que essa criança precisa, e o que é mais importante, que é o tempo e a dedicação, esses pais não conseguem. Então, por exemplo, esses pais que acordam, né, de manhã, saem correndo sem oferecer um café, né, para o seu filho, sem oferecer um lanche para o seu filho e dando dinheiro para que ele faça isso na escola. Então, começamos por aí, né? Eu acho que os pais precisam. E a mesa, a gente diz que a mesa é onde tudo acontece. É o princípio básico, né? É o princípio básico. Então, um café da manhã, a gente costuma dizer que quem
gosta de café da manhã mais feliz, né? Porque é o meu início de dia. Eu preciso comer, eu preciso alimentar meu corpo que ficou ali 8, 10 horas, né, no vazio. Então, como nós entendemos a comida como a lei de sobrevivência, é um ato necessário. Então, a gente não pode deixar um filho sair de casa sem se alimentar. Eu acho que a primeira dedicação que os pais deveriam ter. E hoje, raramente, né, se põe à mesa como uma refeição importante, que é o café da manhã. Eu vou até fazer mais uma ressalva que eu tenho observado muito. Antigamente, as famílias sentavam à mesa, né, para comer. Eu lembro que na nossa casa tinha uma mesa oval, não eram cadeiras, eram banquetas, e nós somos em 4 filhos, né? Então, se não tinha banqueta, porque a banqueta quebrou, enfim, o meu pai mandava sentar no chão, mas na cozinha com todo mundo junto, ou puxava qualquer coisa para sentar. Não existia comer no sofá, não existia você come nessa hora, você come naquela, era todo mundo junto dentro das possibilidades daquela família, né? Com certeza, você vem de uma geração bem mais rigorosa do que a minha, e os meus filhos uma geração suave, né? E naquela época, na tua época, é uma geração em que os pais, eles tinham uma voz de comando, é porque aí deu, né? Sim. Eu já tinha, mas por quê? Né? Às vezes era porque eu quero, porque eu tô mandando, e às vezes tinha o por que isso? E essa geração dos nossos filhos, da sua neta Helena, é uma geração que eles estão 10 mil anos à frente. Eles já sabem a resposta. Eles nos desafiam. Eles nos deixam em sinuca de bico, inclusive, né? Então, quando a gente não exerce aquilo, daquelas programações lá dos nossos pais, de sentar na mesa, de comer todo mundo bonitinho, de comer comida de verdade, né, professora? Que é o que não tem acontecido, né? É aquela ressalva de que eu, da minha geração, da geração da Ju, da sua geração, a gente passa a segunda metade da vida tentando compensar e arrumar a primeira. E essas crianças do teu consultório são as crianças que estão moldando a primeira fase da vida para ser a segunda fase, serem adultos equilibrados, né? E como é que fica isso para ti? E olha como somos incoerentes, né? Trabalhamos para dar tudo para os nossos filhos e não temos tempo para dar comida de verdade para eles. Então, nós vivemos essa incoerência, né? De às vezes, a mãe ou o pai se dedicar a ir pro fogão e fazer um macarrão com água e sal e óleo, né? Porque a criança, ela vai se alimentar, não é do macarrão em si, mas é da energia que esse pai coloca nessa comida, que essa mãe coloca nessa comida quando faz um sanduíche, quando prepara um lanchinho para o filho levar para a escola. Então, hoje, as crianças estão com fome disso, estão com fome da presença dos pais. Então, quando uma criança chega no consultório, quando os pais vêm até mim, e eu começo dizendo a eles que será que amanhã, será que um dia dessa semana você consegue preparar o café da manhã para o seu filho? Ai, não sei se eu consigo. Não, mas eu acho que eu consigo. Aí eu anoto que dia a gente pode começar esse café da manhã. Pode ser quarta-feira. Ótimo, então vou anotar aqui. Quarta-feira o senhor vai levantar um pouquinho mais cedo e vai preparar o café para o seu filho. E aí, meninas, a gente vai dando essas dicas para os pais, né? Coisas simples. E com 2, 3 semanas, os pais voltam no consultório e dizem: nossa, eu não sei o que você fez, que fulaninho está muito melhor. Na verdade, eu não fiz nada. Quem fez foi eles, foi o pai que foi buscar a criança no futebol, foi a mãe que preparou o café, preparou o lanche da criança. Então, quando os pais chegam mais perto dos seus filhos ficam mais tranquilos para exercer a infância deles, a adolescência, enfim, para fazer o que eles têm para fazer. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que esse tempo de qualidade é que está faltando para as crianças, para que elas se desenvolvam naturalmente como elas precisam. É que falta orientação também, Arlete, para essas mães, para esses pais, né? Principalmente os pais de primeira viagem acabam... vem uma nova geração aí, que é a nossa geração, né? Que a gente tem que dar conta do trabalho, de casa, e tem as crianças. Então, eu acho que o nosso maior desafio, não sei, você que atende criança, que vai nos contar aqui, que é a tecnologia. Porque a gente, às vezes, não tem tempo para fazer um café, um lanche para criança, mas a gente, às vezes, perde 30 minutos no Instagram. E passa assim, né? E passa assim. As crianças, né? Nós estamos com a Lara aqui, olha o que ela tem na mão nesse momento, um celular.
Então, através da lei da repetição, eles também vão repetindo nossos costumes e também vão ficando muito mais no celular. Então, acredito que hoje o nosso maior desafio, Arlete, é a tecnologia, lidar com isso, dar limite ao filho, né? Com que idade que a gente deve dar um celular para uma criança? Sendo que nós não temos limites, né? Nós não temos limites. Como que eu vou limitar o meu filho se eu não tenho limite? Na verdade, a criança, ela está vivendo muito solitária hoje, ela e o celular, porque no celular ela encontra tudo que ela precisa, né? Ela encontra o filme, ela encontra o jogo, ela encontra a pesquisa do colégio, ela encontra a conversa com a amiga. Então, o celular, não só para criança, mas ela nos tornou seres individuais, Com né? certeza. Tá todo mundo numa mesa, eu te convido vocês duas para jantar e, de repente, quando a gente se dá conta, cada uma está no seu celular. Então, por que saímos juntas para conversar se cada uma está no seu celular? Em casa é a mesma coisa, quer dizer, o filho, o pai, a mãe, está todo mundo sentado numa sala vendo um filme, mas cada um de olho no seu celular. Na verdade, a criança, ela deveria receber um celular a partir de 13 anos, né? Onde ela já tem uma memória mais afetiva, ela já compreendeu algumas coisas, ela já entendeu que o celular é um passatempo e não é a vida dela que está dentro daquele celular, né? E eu recebo crianças com 7 anos com o último modelo de celular, né? Onde ali ele encontra tudo. Então, é isso que eu digo, os pais estão nós estamos numa geração onde os pais querem dar tudo para os filhos. E querem compensar, né? Tu Querem entende que isso é compensar, por compensação. Compensar exatamente o café que ele não deu, né? O sanduíche que ele não preparou, aquela comidinha que a criança gosta que ela não fez, né? Então, e cada vez mais isso se atropela porque ela fica correndo atrás de dinheiro, da boneca do momento, dá o carrinho não sei do quê. Ah, meu filho precisa ir para Disney, eu tenho que dar essa viagem para Disney, sabe? E esse tempo de qualidade, eu quando era pequena, você falando, né? A gente não tinha televisão na época, não tínhamos celular, não tínhamos nem telefone em casa. E o que a gente fazia depois do jantar? Né? A gente ficava conversando, a minha mãe ali lavando a louça, e eu e meu irmão sentados do lado do meu pai, que contava histórias, né? E a gente ficava imaginando essas histórias. E todo dia a gente ficava muito ansioso por essas histórias. E hoje os pais não têm mais esse tempo para conversar com os filhos, né? E todo dia a mesma pergunta, como é que foi lá na escola hoje? E a resposta é tudo né? bem. Tudo bem, foi legal. A pergunta não tem que ser essa, meu filho... Como é que você se sentiu na escola? O que aconteceu de bom na escola? Tem que fazer uma pergunta direta e não genérica, como a gente faz. Então, as crianças, elas estão carentes de pai e mãe. É isso que eu posso dizer para vocês. Então, todas as dificuldades é igual a carência. E faz todo sentido. Então, a primeira dica que tu dá pra gente, assim, e isso é um erro que eu cometo. Como é que foi na escola? Ah, tudo bem, mãe. E comercialmente a gente aprende que quando a gente quer oferecer um produto, a gente não pode fazer uma pergunta que a resposta seja fechada, sim ou não, sim. Né? Então, começando por aí, a criança chegou da escola, primeira dica, qual é o tipo de pergunta que a gente deve fazer para ela, professora? Como é que você se sentiu na escola hoje? O que foi bom na escola? Conseguiu fazer as tarefas? E a professora estava feliz, estava bonita? Como é que estava a tua professora? Sabe? Então, fazer perguntas que a criança tenha que pensar para responder. E não seja essa pergunta, essa resposta essa pergunta fechada. Né? Então, perguntar como é que se sentiu hoje. Teve aula de matemática e aprendeu matemática. Como é que você se sentiu aprendendo isso? Bora, Juliana. Que legal, né? Que legal, né? É isso que você está aprendendo. Quando as crianças que eu atendo chegam no consultório, geralmente eu pergunto, né? O que você está aprendendo em português? Ou o que você está aprendendo em matemática? E um dia desse eu pedi para um menino de 10 anos fazer um desenho para mim. Ele perguntou, o que você quer que eu desenhe? Não, faz um desenho, livro que você tiver com vontade. Quando você acabar, você me avisa. Eu vou atualizar minhas fichas aqui. E ele virado desenhando, e eu faço questão de não olhar mesmo. Quando ele me entrega a folha com o desenho, o que tinha no desenho? Uma equação de segundo grau. Eu disse, que interessante. Quantos anos? 10 anos. Que desenho é esse? Ele disse, é que eu aprendi hoje, eu estou muito animado para fazer a equação. E aí, eu conversei com ele sobre a equação e eu disse, nossa, faz tanto tempo que eu aprendi isso que eu acho que eu nem sei mais, né? Então, Arlete, vou te dar umas dicas sobre a equação. E aí, ele ficou me explicando como é que fazia aquela equação. Então, criança é isso. Né? Se eu não perguntasse para ele, ele não ia demonstrar, talvez, a paixão que ele estava tendo
pela matemática naquele momento, que ele aprendeu uma coisa que ele achou incrível, valiosa. E nós pais nem queremos saber o que ele está aprendendo às vezes, né? E a gente atende no consultório depois os adultos. E ninguém lembra do presente que ganhou. Ninguém lembra daquela roupa que queria tanto e a mãe não pôde dar. Mas lembra quando vai no momento que você se sentiu muito feliz. Foi aquele abraço, foi aquela comidinha gostosa. Não, nunca lembra, porque eu ganhei aquele tênis da moda que tava lá, que todo mundo estava usando e eu queria, né? O que o adulto depois vai lembrar, o que fica, a emoção que fica registrada no nosso subconsciente é o carinho, o afeto, é a atenção. Atenção, um abraço. A memória afetiva. A memória afetiva, é isso mesmo. Né? Às vezes um Natal, uma ceia, a criança ela é muito, eu acho trabalhar com criança um espetáculo, porque eles nos dão tanta, esse menino que me surpreendeu desenhando essa equação, né? Eles nos surpreendem a cada momento, né? E quando a gente depois mostra, às vezes, o desenho das crianças para os pais choram, se lamentam, né? Ou quando a gente faz um desenho antes da terapia e depois, quando finaliza, quando está liberando a criança, a diferença, né, dessa conduta emocional que a criança vai tendo. Então, eu costumo dizer que pais equilibrados, crianças equilibradas. Pais desequilibrados, crianças desequilibradas. Não estamos aqui colocando culpa nesses pais, porque sabemos que esses pais também são fruto de uma história, né? Somos resultados de uma história. Eu e vocês, meu marido e o marido de vocês. Mas nós temos a parapsicologia que nos diz o quê? Que podemos reprogramar. Então, hoje não dá mais para a gente aceitar aquela frase, né? Eu sou assim, pronto, eu vou morrer de assim. Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. É a lei da evolução. Assim, né? Então, eu preciso evoluir. E a evolução me diz que eu posso mudar, que eu posso me transformar, que eu posso me reprogramar. E é esse acho que o tchan da coisa, né? É eu mudar. Ô, professora, a gente colocou aqui umas dicas para os papais e as mamães. Em nome de Jesus. Eu tenho um roedor de unha em casa, né? Até ontem, eu e a Juliana estávamos conversando e eu ainda falei, é pior, porque ele não rói, ele arranca. Ele não bota na boca porque ele tem nojo, né? O Pedro, ele tem 10 anos, ele tem altas habilidades, então ele tem bem noção do que é o certo e errado, o que desafia e o que não desafia. E aí a questão, ele arranca a unha e só esses 3 dedos. Fala aí, professora, nessa tua experiência maravilhosa com roedores. Eu acho o máximo isso. O roer unha, na verdade, dá muito prazer. Quem rói unha, não sei se você já roeu unha, eu já roei unha. E roer unha dá um prazer enorme para quem o faz. Né? Eu sinto um prazer enorme quando eu tenho uma pelezinha e eu tiro um pedacinho e tiro mais um e tiro mais um. Isso dá um enorme prazer. Então, a criança, quando ela rói unha, na verdade, ela tem um objetivo, né? É irritar quem está perto dela, né? Chamar a atenção de alguma forma quem está perto dela. Pode ver, se você tivesse com o dedo na boca mais de uma vez, já teria me chamado a atenção e já teria me irritado. E quando houvesse uma oportunidade, eu ia dizer, Luana, tira a mão da boca. Tira a mão da boca, porque irrita quem está perto. Então, é uma ansiedade da criança, né? É um movimento automático do subconsciente, porque ela começa a roer para chamar a atenção de alguma forma. Mas para ela é prazeroso. Né? Irrita quem está perto. E a gente precisa descobrir daí quem é a pessoa que, na verdade, ela quer atingir e quer chamar para perto dela. Que talvez seja a mãe que brigue com ele, talvez seja o pai. Né? O que ela ganha? A gente precisa ver os ganhos que ela tem quando ela está irritando esse pai ou essa mãe. É o ganho secundário para compensar essa autorregulação ali que é ruim a unha, né? Eu achei bem engraçado porque eu falei para a professora, o Pedro rói a unha e tal. E até então eu achava que ele ruía, mas não, ele arranca, né? E aí a professora Arlete perguntou assim pra mim, tá, mas em que momento ele faz isso? Aí eu falei, o tempo inteiro. Aí nós tivemos a aula, né? Daí, não. Aonde? Vendo TV? Almoçando? Jogando videogame? Qual o momento? E eu pensei, meu Deus, eu nunca parei pra pensar nisso. E faz todo sentido, Sim. né? Não é sempre que ele rói unha. Não é sempre em determinados momentos. E aí, entender esse gatilho, né? Entender esse gatilho. Então, lá no teu consultório a gente encontra técnicas para essa criança parar de roer unha. Com certeza, a gente encontra, existem técnicas para tudo, né? E a gente sempre vai direcionar isso para algum momento que tem com esse pai, com essa mãe, né? Esses pais, eles são diretamente os responsáveis
né, por esse sintoma da criança. Então, a gente costuma dizer que para trabalhar com criança, a gente entra pelo sintoma, né? A gente nunca manda, por exemplo, a criança parar de roer a unha, mas a gente coloca vírus ali, a gente faz alguma coisa para mudar esse roer unhas dela. Digamos que ele rói unha depois do jantar, um exemplo. Então, a gente vai mudar isso, a gente vai dizer que ele pode continuar roendo unha, mas que ele, né, faz uma sugestão para ele. Eu gostaria que você roesse unha antes do jantar. O que você acha? Né? Você está com fome, talvez fique mais gostoso roer unha antes do jantar que depois do jantar. Então, a gente convence a criança, na verdade, de que é mais interessante ela roer unha antes. Ela vai poder roer mais se ela roer antes. Né? E às vezes eu brinco, nossa, você nem sabe roer a unha direito, né? Porque nem tá sangrando ainda. Desafia ainda. Precisa roer mais. Por que a gente faz isso? Porque eu tô levando a criança a pensar. Quando ela pensa que ela tem que roer a unha antes e não depois, perde a graça. Sai do subconsciente e traz Perde a graça de roer a unha. Ou quando eu digo para ela que ela não sabe roer a unha, eu tô desafiando. E aí ela começa a se dar conta que ela... Porque é um movimento muito automático levar a mão à boca e roer a unha, né? E ela nem se dá conta disso. Quando ela vê, ela já, né, já tirou o pedaço dos dedos. Então, a gente coloca esse vírus, a gente muda o jeito de ela roer a unha. E aos poucos, claro, trabalhando essa questão emocional, trabalhando com os pais, né, identificando aonde que essa criança quer chegar com esses pais, qual é a dificuldade que esses pais estão passando, eles estão com dificuldade no casamento, eles estão com dificuldade financeira. Então, a gente identifica onde está a problemática da família e que essa criança está trazendo para ela. E aí, as coisas vão se resolvendo. E quando a gente menos espera, essa criança está com a partezinha da unha branquinha ali, crescida, e já na hora de cortar. Isso é muito bom. Tu me contou que deu certo pra ti, né? Pois é, a Arlete foi nossa professora, né? Foi nossa professora no curso. E a gente assistiu todas as aulas da Arlete. E um dia tu contou da história do band-aid, colocar o band-aid na unha e fazer um acordo com a criança. Só pode roer essa unha. E a criança tá ok, era filho de uma cliente minha. Quando eu fiz esse acordo e eu também desafiei. Eu disse, mas tu nem rói, eu roía a unha, mas eu sangrava o meu dedo. E na outra semana, e na outra, eu fui combinando toda semana. E eu comprava a caixinha de band-aid e dava. Hoje a criança não rói mais unha. E só pode roer essa unha. Daí, claro, traz pra consciência também. Olha o band-aid. Isso chama atenção de alguma forma, né? Mas assim como a Luana tem um roedor de unha em casa, hoje a minha filha já é uma adolescente, né? Mas quero ver, vai passar isso, ela vai me pegar, né? Mas eu tinha uma criança que fez xixi na cama até os 8 anos, assim. Então, ela sempre foi muito grande e não tinha mais fralda. E assim, um dia eu colocava ela pra dormir, eu falava assim, não, mas 11 horas eu vou lá pegar ela. Ela já tinha feito xixi. Se ela não tivesse feito xixi, eu colocava, levava ela e ela fazia depois. Então, o xixi foi uma coisa assim... Eu já era aluna do instituto, né? Lá do Método Grisa. E quando eu comecei a estudar, eu fiz hipnopedia com ela. E deu jeito. Mas assim, eu sei que a causa eu não consegui identificar porque ela não fez uma terapia para isso, né? Então, eu fiz hipnopedia e foi dado jeito. Mas eu queria saber, assim, como que as mães podem lidar com essa questão de xixi na cama? Eu acho que a hipnopedia, né? Até é bom a gente dizer o que é, né? Sim. Porque é uma coisa muito importante. A hipnopedia, a gente conversa com a criança logo que ela dorme, né? Então... não precisa conversar mais que 3 minutinhos. É falar com essa criança como se estivesse conversando com um adulto. Dizer, olha, você é importante, a gente te ama, né? A partir de hoje você acorda seca, porque você merece acordar seca. Então, também, né, Juliana, infelizmente, também tem a ver com a questão de pai e mãe. Né? Tem a ver com o relacionamento de pai e mãe. Geralmente, a criança, quando ela está com medo de separação, principalmente, quando ela começa a se sentir ameaçada, quando os pais não estão bem. Porque assim, quando uma criança é concebida, ela já é como se ela já gravasse que ela é fruto do amor. Mesmo que não seja, mas nós temos uma programação ali e ela acredita que ela é filha do amor. Né? Como é que duas pessoas que se amam, meu pai e minha mãe, que me conceberam, como é que eles vão se separar? Então, a criança não aceita isso. E ela começa a fazer de tudo para chamar a atenção dos pais. E o xixi na cama, na verdade, é uma agressão aos genitores. É mais ou menos assim, o que vocês estão fazendo? Né? O que vocês estão fazendo com a minha vida? O que vocês vão fazer com a minha vida?
Então, é uma agressão aos genitores, o xixi na cama. E tem criança que vai longe, né? Vai até 10 anos. E aí a gente usa de técnicas específicas também, né? Com xixi na cama. E se resolve também. Às vezes com a harmonização dos pais, ou com, se não há jeito, com a separação desses pais, mas que os pais tenham essa consciência, né? De que isso está provocando esse... Isso faz sentido, primeiro porque desde quando ela tinha 4 aninhos, 5 aninhos, nós não éramos separados, mas nós vivíamos em casas separadas porque eu cuidava da minha mãe. Então, havia uma separação ali, né? Já. Sim. Então, sim, realmente faz todo sentido. É uma agressão aos genitores e é bem preocupante. E aí nós temos muitos hábitos viciosos que a gente ficaria a tarde inteira falando, né? E criança ela já nasce expert em chamar atenção, né? Ela chora, ela sabe quando é para chamar a atenção do pai, ela sabe quando essa mãe vai sair, vai viajar, ela arruma uma crise de bronquite, de asma. Quando ela não quer ir para a escola, ela vai ter uma dor de barriga. Ela sempre vai trazer para o corpo dela algo que chame a atenção, que paralise esses pais, na verdade, ou que volte a atenção desses pais para com ela. Então, a criança ela é expert, né, em trazer sintomas para poder ganhar a atenção de quem ela precisa. Até porque, como aquele livro, né? Eu li um livro há muitos anos atrás, eu nem lembro o autor. O corpo fala, né? O corpo fala. Então, até pereba de pele, né? Tudo Qualquer isso, coisa, de cabeça, qualquer coisa. Enfim, qualquer coisa. Professora, eu quero agradecer, de verdade. Fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite de vir aqui. Tu és uma pessoa incrível, que eu amei conhecer. Eu li os teus livros, eu sou tua fã, eu te acompanho na internet, eu olho os teus vídeos. E eu acho que tu tens um conteúdo a acrescentar na vida de todo mundo, porque na casa de todo mundo tem uma criança, né? Tem um adolescente. Eu vou entrar agora nessa fase que a Ju já tá passando, né? O P tá com 10, daqui a pouco ele já é um pré-adolescente, então eu sou uma consumidora, né? Eu observo para estar um pouco mais preparada, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço, né, o convite de vocês, fiquei lisonjeada com o convite. Tenho certeza que vocês vão fazer muito sucesso, né? Vocês são ótimas, vocês têm um carisma incrível e têm uma vontade incrível também de transformar pessoas. Então, contem sempre comigo e desejo, assim, todo o sucesso do mundo, né? Que a gente consiga continuar nessa transformação, transformando vidas. No meu caso, né, eu sei que vocês também gostam do atendimento a crianças, que a gente consiga, né, melhorar o caminho dessas crianças, porque não tem nada mais triste do que você ver uma criança chorando, né, ou de tristeza ou de fome. E essa fome muitas vezes é de amor, é de cuidado, né, de atenção. E, enfim, né, a gente poder acolher e dizer para ela que ela pode se tornar um ser adulto melhor. Então, começar por elas, eu acho que é um desafio, mas é incrivelmente gostoso trabalhar com crianças. Sucesso, meninas. Muito obrigada. Obrigada, professora. Acho que todo mundo que passa é aluno da Arlete quer se tornar uma Arletinha. Uma Arletinha, e mesmo quem não atende criança, que é o meu caso, mas toda pessoa, todo adulto tem uma criança interior, né? Então, a gente precisa acolher essa criança também lá no consultório, muitas vezes, né, Arlete? Então, tem que ter toda essa bagagem aí, serve para todos os parapsicólogos, para todo mundo. A gente precisa criar, atender. E às vezes eles chegam, né, Juliana, falando dos filhos. É porque eu não durmo, porque o meu filho não... Então, você também já tem uma orientação, né? Então, não tenho dúvida que a criança realmente é o nosso ponto de partida. Ponto de partida, com certeza. E nós somos mães também, né? Isso. Somos mães. Mães, eu já sou avó, né? E é muito gostoso a gente viver essa maternidade que eu também, num outro momento, quero falar, que eu acho que a mulher também está deixando um pouquinho de lado essa maternidade e transferindo essa responsabilidade. E aí aí nós temos resultados devastadores, né? Sim, a gente tem assunto para programações aí até uns 3 dias aqui. Até uns 3 dias, mas com certeza no itinerário dos próximos podcasts aí, a gente quer encaixar bem essa coisa da maternidade
E a gente vai voltar a conversar. Com certeza. Sucesso, Muito meninas. bem. Muito obrigada. Obrigada, professora. Ansiosa pelo próximo programa. Ah, eu também já quero gravar semana que vem, fiquei tão à vontade. Vai dar tudo certo. Vamos programar alguma coisa aí para tabela familiar e as pessoas entenderem um pouquinho o que a gente faz no consultório. E ajudar esse povo aí a desprogramar e a programar coisa boa. E a melhorar e a reverberar isso para a família, para os filhos, para a empresa, para os negócios, para enfim. Ju, obrigada pela parceria. Obrigada, eu que te agradeço pelo convite, por estar aqui. A Luana quase me empurrou para estar aqui. E agora, a próxima vez, é tu que vai vir. Tô cheia de ideia, eu tenho Tô certeza. cheia de ideia. Não, agora eu vou dar uma diminuída na minha agenda para poder fazer isso. E deu tudo certo. Até a próxima. Até a próxima.